Di Martino, que bacana. Ele chega aqui e fala: boa noite. Existe um tempo mínimo ou máximo para mudar de grau? Obrigado e grande abraço. Meu querido Di Martino, muito bacana essa sua pergunta. Hoje em dia, tá? Vamos falar da atualidade. Não existe na prática um tempo mínimo e máximo. O que vai ditar isso então? 2 pontos. Primeiro, a necessidade da loja, tá? Por quê? Por que a necessidade da loja? Porque uma loja precisa ter aprendiz, companheiro e mestres, tá? Então, se a loja ela tá, vamos dizer assim, desguarnecida de algum desses graus, ela vai fazer um trabalho lá com os irmãos para que logo esses irmãos ocupem essas posições, tá? Ou seja, desta forma a coisa pode ser um pouco acelerada. Ah, mas então fazem nas coxas? Não, senhor. Nada é feito nas coxas. Como é que a gente poderia acelerar, tá, esse processo? Só para ficar claro aqui para todo mundo. De que forma? Bem, normalmente uma loja, né, falando do meu rito, o Mano Guerreiro é diferente, por exemplo, porque a loja dele, a gente já sabe aqui, ele é ligado à grande loja unida da Inglaterra, então ele se reúne uma vez por mês. Mas no rito escocês antigo e aceito que eu pratico, e também no rito emulação da Glesp, aqui do Oriente Sorocaba, a gente tem uma reunião por semana. Então, como é que funciona? Normalmente é uma reunião para o grau 1, uma reunião para o grau 2, uma reunião para o grau 3, ou seja, uma para aprendiz, uma para companheiro e uma para mestre, e uma reunião administrativa, né? Quando a loja está necessitada de ter irmãos em determinados graus, né, que estão ausentes ou faltando, a loja pode entrar num consenso e falar assim, viu, vamos ter 2 reuniões de aprendiz para a gente elevar logo os aprendizes a companheiro? E aí se faz esse processo, tá? Esse é o primeiro ponto, tá, Di Martino? Então, quando a loja precisa, ela dá essa acelerada no passo. Qual é o segundo passo? Depende de você, do irmão. Como é que funciona? Bem, o irmão iniciou, tá? E por algum motivo, trabalho, estudo, seja ele qual for, anyway, ele não consegue ir todas as sessões na loja, né? No meu caso, são as sextas e quintas, por exemplo. Eu não vou conseguir ir todas as quintas ou todas as sextas, estou trabalhando demais, tal. Isso vai dificultar a minha passagem de grau. Então, um processo que era para demorar em média, tá? Falando do meu rito agora específico do escocês, tá? Nós temos algumas instruções para fazer. Essas instruções têm que ser passadas em loja, depois eu tenho que apresentar um trabalho. Isso daí levaria, nessa analogia, mais ou menos, né, se é uma sessão... Vamos arredondar aqui. Em mais ou menos 1 ano eu passaria de grau, tá? Em 1 ano eu passaria de grau, tá bom? O que acontece é o seguinte, isso pode ser acelerado se a loja precisar, ou isso pode ser retardado se eu não tiver a frequência em loja. Então, onde 1 ano eu passaria de aprendiz para companheiro, se eu ficar faltando muito por conta do trabalho, estudo ou o que for, eu não vou conseguir ter as minhas instruções e, consequentemente, apresentar meus trabalhos. Desta forma, eu vou só postergando esse tempo. Então, de repente, eu estou há 2 anos e meio, 3 anos na ordem e ainda sou aprendiz. Ah, mas por que? Sua loja não te passa? Não, é porque eu não consigo ir nas reuniões. Com isso, eu não tenho as instruções. Não tenho as instruções, eu não consigo evoluir. Então, não existe um tempo mínimo ou máximo, tá? Vai muito desse ponto. O que acontece é que, se tudo tramitar de acordo, o intervalo médio, tá, Di Martino? O intervalo médio, podemos tratar aí como um prazo de 1 ano, tá? Legal? O Igor Miranda,